ao contrário do que lhes possa parecer, não estou nas Caraíbas. Eu não saí aqui dos arrabaldes de Lisboa. Estou simplesmente em Alcochete. E é esse o sentido do programa. Não deixem estragar Alcochete. Durante muito tempo, esta terra foi para os lisboetas um verdadeiro paraíso. Era para aqui que os reis e os grandes fidalgos vinham descansar, e desse tempo há ainda muitas lembranças. Claro que não foram os fidalgos que inventaram a terra. Ela era muito antiga. Compreendem, aqui uma região rica, com o rio ao pé, foi ocupada desde longas datas. Esta peça, por exemplo, isto é o machado da pedra polida e significa que já havia aqui gente há cerca de 10.000 anos. Isto são ânforas romanas que apareceram numa grande quantidade num sítio aqui perto, o Porto dos Cacos. Imensas ânforas, certamente para guardar qualquer produto. Não sabemos ao certo qual seria. Também há muitos vestígios da época árabe. Sabem que o Dom Afonso Henriques, depois da conquista de Palmela, tomou para si os mouros. Bom, isso no fundo queria dizer que em vez de serem escravos dos conquistadores, eram escravos do próprio rei. Mas isso sempre lhes dava alguma segurança. E daí que certos vestígios tenham chegado até hoje. Isto, por exemplo, é uma adufa. Protegia as janelas. Ainda hoje há isto no norte da África. Aquelas abrem-se assim. E reparem nestas 3 peças que são exemplares soberbos de cerâmica árabe. São jarros com uma decoração sóbria e realmente uma modelação lindíssima. Estavam aí, estavam enterradas, andavam a fazer uma vala para meter nos canos ou não sei o quê, e apareceram estas 3 peças realmente extraordinárias. Alcochete foi dada à Ordem dos Cavaleiros de Santiago da Espada logo no tempo do rei Sancho II. Mas foi só mais tarde que se transformou numa terra de certa importância. O principal comendador de Alcochete veio a ser até rei de Portugal. Eu tenho que lhes falar hoje muito do rei Dom Manuel I. Bem, pensa-se, eu acho que pensa-se muito bem, que foi Dom Manuel quem fez de Alcochete uma vila com foral. Está justamente aqui, o foral de Alcochete é o próprio original do precioso documento manuelino que dá o estatuto de vila a Alcochete. É um dos poucos forais manuelinos que chegaram até aos nossos dias, e tão precioso como o foral existe este resto do pelourinho. Neste resto do pelourinho, foi partido no século XIX, não sei porquê, mas há uma fúria contra os pelourinhos. Eu sei porquê. É que os pelourinhos representavam a ordem antiga, e sempre que se instala uma ordem nova, há as pessoas que gostam de partir as pedras velhas. Partiram este e foi pena, porque é muito bonito. Reparem, tem aqui
uma espada, é que era a ordem de Santiago da Espada. Santiago era peregrino. Peregrino vai-se em peregrinação a Compostela. Cá está a vieira da peregrinação. E está aqui deste lado a cabaça que o peregrino levava atada ao bordão e por onde bebia. O resto da peça foi destruída. Este pelourinho é importante porque recorda com muita evidência que a vila de Santiago, vila de comendadores, vila de uma ordem, não podia ser terra de palácios. Porque há aqui a ideia, isto tinha muitos palácios, estava cá o rei, vinha à corte, era depois veio o terremoto, deitou os palácios todos, e agora só há essas casitas pequenas de pobre gente. Isso não é verdade. Nas terras que pertenciam a um comendador, havia um palácio, era o Paço da Comenda. Curioso que ainda há aqui hoje uma rua do Paço. Nesse passo depois viveu uma pessoa muito importante, que foi Duque de Viseu, que veio a ser pai do nosso rei Dom Manuel, que certamente terá feito ali uma bela casa, porque a gente sabe que já o Dom João II vinha para aqui. Vou-lhes falar de Dom Manuel, a quem, de facto, Alcochete deve muito e onde tem um verdadeiro culto. O principal monumento da povoação é a estátua de Dom Manuel. Aqui mesmo neste museu guardam-se relíquias manuelinas. Eu gostava que vissem estas lembranças da época de Dom Manuel. Isto são ceitis. Dizia-se ceuta ou ceita. E o ceitil foi uma moeda feita por causa de Ceuta. Esta é a coleção dos pesos e medidas. Vejam como isto era engenhoso. Estão aqui medidas, desde a medida muito pequenina, era o selamim para as especiarias. Há depois uma medida um bocadinho maior, isto vai naturalmente crescendo. É um conjunto que ainda hoje está completo. Já não é vulgar muitos conjuntos destes em Portugal. Mas reparem que numa terra que pertence a uma ordem, é uma comenda de Santiago, tudo é da ordem, tudo é do senhor comendador. O povo não pode ser proprietário. Portanto, é uma terra sem burgueses. E é isso o que realmente caracteriza a população de Alcochete. Estas duas imagens que tenho aqui são imagens de o povo de Alcochete nos inícios do século passado, quer dizer, quando acabaram com os tais comendadores. São gente de trabalho. As formas do trabalho eram aquelas que a terra e o mar podiam dar. Naturalmente, na terra, o arado. No mar, o navio. E onde a terra e o mar se encontravam, o sol. É isso que o leme, o arado e o engenho simbolizam. O leme que governava os barcos, o arado que revolvia a terra e o engenho. O engenho era uma roda para movimentar as águas com o sol. O ex-libris de Alcochete era a igreja matriz que está na nossa frente. Também ela é uma lembrança manuelina. Foi o rei Dom Manuel quem mandou fazer aquele pórtico, aquela rosácea. E podem crer
que vale a pena entrar. É um templo com muita beleza, ainda lá mantém uma capela gótica do tempo de Dom Manuel, uma capela e uma lenda. Há ali uma imagem de Nossa Senhora que tem uma lenda que eu acho linda. A imagem é essa que estão a ver. E a lenda é assim. Diz que quando Alcochete ainda estava longe de ser coisa nenhuma, esta gente era muito pobre, e andava um lenhador à procura de uns troncos para levar para casa, para a sua pobre fogueira, e com a machada quis abrir um tronco em dois. Mas o tronco estava nas margens do rio, virou-se e ele, assombrado, viu que não era tronco, era uma Nossa Senhora que fitava nele, uns olhos cheios de angústia e espanto. Trouxeram-na para a matriz, bom, e é aquela que se pode ver ali. É evidente que esta lenda está contra a evidência da cronologia. É uma imagem relativamente moderna, o máximo fins do século XVII, também do século XVIII. Em todo caso, a lenda em si é significativa. Reparem, dizem que a imagem de Santa Maria veio de longe, trazida pelo curso do rio. E uma coisa é verdade, a vida de Alcochete veio de longe no curso do rio. As grandes imagens coletivas de Alcochete não são dadas nem pelos príncipes, nem pelos fidalgos. São tudo grandes imagens de força popular. O alcochetano mandava no rio. Olhem, essa grande planura líquida, esse era o mar da palha. E aqui desta margem, a palha que sustentava todas as cavalariças de Lisboa e o tojo das padarias. Era aqui Alcochete que se vinha buscar o tojo em todos esses pinheirais alentejanos. Os alcochetanos colhiam grandes montes de tojo que mandavam para Lisboa. E o salineiro que apanhava o sal que durante séculos e séculos se exportou. Ainda hoje há salinas, ainda hoje vale a pena vê-las. E esta gente de Alcochete soube perpetuar em bronze a imagem do salineiro. Mas eu acho que mais importante que tudo aqui são os touros. Alcochete é uma das capitais do toureio português. Reparem, tenho atrás de mim uma estátua, não é nenhum cavaleiro, é o forcado a pegar de caras a rês. E se forem ver além, veem uma estátua, não julguem que é um senhor presidente da Câmara, não julguem que é nenhum senhor que pagou um chavariz, é o António, que aqui há poucos anos morreu na cabeça de um touro despedaçado contra as tábuas. Alcochete continua a sentir a religião do toureio. Outro monumento que merece bem uma visita é a Antiga Misericórdia. Atualmente é um museu de arte sacra e é um caso exemplar de recuperação de um edifício em ruínas. No interior há muita coisa para ver. O antigo retábulo, que é a pintura do século XVI. Esta é a bandeira da Misericórdia, das mais antigas, seguramente, que se pintaram em Portugal, e realmente uma belíssima obra de pintura. A Misericórdia tem uma curiosidade, situa-se
aqui, exatamente nos confins da vila, e as paredes refletem-se sobre as águas do Mar da Palha. Era sobre isso que eu lhes queria também falar. O Mar da Palha. Eu não lhe posso chamar mar interior, visto que ele tem comunicação com o Atlântico. Em todo caso, é a maior extensão de águas que há dentro do nosso país. Águas, eu vou dizer, águas límpidas, águas cristalinas, não vou. Eu vou mostrar-lhe as águas tais quais elas são. Isto é um cálice com água que eu mandei agora mesmo colher no Mar da Palha. Este é um cálice de simples água da fonte. Isto não é um caso de lhes dizer que o Tido lava mais branco. É que esta água tem veneno. Ainda não há muito tempo apareceram aqui à tona d'água muitas toneladas de peixes mortos. O que devia ser um seio de vida transforma-se num leito de morte. E porquê? Sabemos todos porquê. Porque alguém serve-se de veneno para tratar dos seus produtos químicos, para a produção das suas fábricas, para acabar com as pragas que dão cabo do arroz, seja lá para o que for. Mas o veneno escorre para o rio e transforma-o numa grande babugem escura e venenosa. A verdade é que hoje a técnica tem meios para tudo. Quando nós quisermos, estas águas deixam de ser assim e passam a ser como estas. Não duvido que nessa altura Alcochete é realmente um paraíso terrenal. Quando os portugueses da expedição de Vasco da Gama chegaram à Índia, ia a bordo de um dos navios o Álvaro Velho. E o Álvaro Velho quer dar uma ideia. Ele está a escrever e quer dar uma ideia de como a cidade de Melinde é bonita. E então diz, vista do mar, aquelas boas casas, muito caiadas, muito brancas, entremeadas de altas palmeiras, aquilo faz-me lembrar Alcochete. Realmente, a vila de Alcochete, olhada aqui do estuário do Tejo, tem um encanto indizível. Uma das grandes novidades de Alcochete vai ser esta ponte nova. Como sabem, vai-se chamar Ponte Vasco da Gama. Não está mal, eu gostava que se chamasse Ponte Dom Manuel. Mas enfim, entre Dom Manuel e Vasco da Gama a diferença não é grande, porque, como sabem, Dom Manuel chamou o Vasco da Gama e destinou-lhe a tarefa de descobrir o caminho marítimo para a Índia. Eu estou feliz por lhes poder apresentar, mostrar aqui, no meio do estuário do Tejo, os pilares da Ponte Nova. Eu acho que sempre que se faz uma nova ponte, o mundo fica mais perto. É preciso fazer pontes no mundo. É preciso transpor todos os abismos. É preciso preencher e encurtar os caminhos. Eu sou pelas pontes. Ponte quer dizer progresso. Ponte quer dizer passo em frente. É claro que não podemos fazer as pontes de maneira que depois tenhamos que vir a dormir debaixo delas.
Esse é o outro problema. O problema de organizar o mundo com pontes sobre todos os abismos que ainda existem, mas um mundo que nem por isso fique menos luminoso ou menos humano. Cada vez que se constrói uma ponte, modifica-se um pouco o mundo. Eu penso que se algum dia fosse possível construir uma ponte entre o céu e o inferno, e era bem bom que isso acontecesse, o céu deixava de ser céu e o inferno deixava de ser inferno. Penso que todas essas mudanças precisam de ser previstas, planeadas, acauteladas. É evidente que esta grande ponte sobre as duas margens do Tejo vai despejar milhões de pessoas na margem sul e todas estas localidades que se encontram aqui neste lugar vão ser profundamente modificadas. A modificação é fatal, ninguém a pode evitar. O que pode ser é para melhor ou para pior. É evidente que se for deixado ao acaso ou ao capricho dos construtores, ou à ganância dos empresários, ou ao acaso dos aventureiros, podem ter a certeza de que então a mudança é para pior. Mas se os nossos paisagistas, os nossos planeadores, os nossos ecologistas estiverem bem conscientes de que esta nova ponte vai fazer nascer paisagens novas, então sim, a ponte é para melhor. Quero-lhes dizer que é esse o sentido que eu dou ao meu apelo. Por favor, não estraguem Alcochete. Não estou a falar deste Alcochete que há pouco visitámos. Estou a falar de todas as terras que as pontes do mundo estão a unir. Estou a falar do património construído. Estou a falar da beleza já realizada. É preciso que as inovações indispensáveis não sejam feitas de maneira a destruir aquilo que já nos enchia de encanto. É nesse sentido que eu estou aqui, no meio do Tejo, a dizer para quem me ouve: por favor, não estraguem Alcochete.